A todos, sejam muito bem-vindos a mais essa tarde. Boa tarde, meus queridos irmãos do lar. Começo a achar que é mais maravilhoso ainda termos amigos, hein? E assim a gente se encontra de novo, já nos encontramos na segunda, hoje de manhã. Quem vem pela primeira vez, o convite para que esteja sempre conosco. Paz e graça a todos. Então nós vamos falar, tem umas colinhas aqui também, eu sou meio primária ainda. Então vamos falar um pouquinho sobre a paz. A paz, vamos explicar no dicionário primeiro, né? Que ela é originária do latim, pax ou paxis. Estado de espírito de calmaria, de serenidade, de tranquilidade e amor e harmonia do espírito. Mas é indispensável falarmos da paz de Cristo e da paz do mundo. A paz do mundo, ela nos oferece o externo. É uma busca pela ausência de conflitos. A paz de Cristo é a serenidade, a consciência limpa, a fé inabalável, uma fé permanente, mesmo com todas as tempestades que nós possamos encarar. Uma é do valor da terra e outra do valor espiritual. A paz do mundo começa em mim, como foi feliz a musiquinha que a gente acabou de ver, no videozinho, que Nando Cordel nos trouxe. Ele foi extremamente feliz quando ele compôs essa música. Porque a paz do mundo nos lembra desse detalhe, né? Que começa aqui. E a gente sempre busca lá. Então, essa paz do mundo que começa em mim, ela está perfeitamente alinhada com o ensino moral de Jesus. Que a paz do mundo é um efeito e a paz interior é a causa. Então, se a minha causa está bem, o que eu expando para fora ainda melhora. Porque o mundo exterior é o reflexo do nosso íntimo, de como nós estamos no momento em que nós vamos nos expressar. Mas com tantos acontecimentos negativos que nós enfrentamos, entramos num desassossego, achamos que nada de bom mais nos acontece. São tantas questões nos dias de hoje que é difícil muitas vezes nós pensarmos em paz. Nem falo de nós aqui hoje, né? Que é uma situação diferente, mas nós nos esquecemos muitas e muitas vezes de ver o que de bom nos acontece. Porque tem um ditado que diz que o bem é silencioso e que o mal é barulhento. Mas nesse momento, quando a gente faz essa expressão, a gente devia de pensar de pôr mais ação no bem, que daí nós acalmaríamos o que de mal acontece. Tudo é um propósito, então, mas é assim que nós vemos, né? Almejar a paz é possível quando nós estamos tão perturbados, com tantas preocupações, com tantos desalentos. É possível almejar a paz e conquistá-la? Será que é possível? E eu penso em dizer que nós todos almejamos a paz constantemente. E eu digo, como eu queria ter paz, como eu gostaria de ter paz. Constantemente a gente repete essas palavras e ainda diz, meu Deus, mas eu peço tão pouco, eu só peço paz. Mas e o que eu faço para essa conquista?
que não é uma batalha, é uma conquista. Mas somando as guerras, as desavenças, doenças, as desigualdades sociais, incerteza para os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso entorno, temos medo. Nos gera um medo, uma insegurança, uma insatisfação. E eu pergunto, nesse momento, é possível ter paz quando o medo, nós sabemos, ele nos incapacita para a ação. Mas a boa nova do Evangelho, a mensagem central, que é que a paz de Deus está disponível para todos nós, através das ofertas do conhecimento que Jesus sempre nos entrega, que nos mostra o conforto, através da esperança em qualquer circunstância. E nós constantemente lembramos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Nós temos ainda a capacidade de, dentro desse corpo, abrigar um espírito, que é a nossa fonte de vida. E nós pensamos, o que é preciso para mim para ter paz? Porque a paz que vem de Deus, ela não vai esperar a momentos de calmaria para se instalar em nossos corações. A busca da paz perfeita, que ela já não espera por nada, porque é para fora. Lá, o que acontece lá não pode atrapalhar o que acontece aqui. Quando ela vai fazer morada no meu coração, é quando eu me conscientizar que eu tenho que batalhar para isso. Por sermos filhos de Deus, nós temos essa maneira de desviar as dificuldades. A maneira é de começar a agir para conquistar a perfeita paz de Deus, que é a paz que Jesus nos deixou, que é a nossa paz íntima, que é uma conquista do esforço de cada um. Ao longo dos séculos, o que mais nós ouvimos fazer, o ideal inatingível muitas vezes, que é a busca pela paz do mundo. Mas existem constantemente negociações, levantamos bandeiras constantemente a respeito de paz, a paz do mundo, que é tão desejável, mas ainda é frágil, porque ainda não compreendemos que nós precisamos pacificar primeiro os nossos corações que negociam essa paz. Mas aqui a doutrina nos clareia, nos esclarece, quando ela nos encaminha para as bases morais do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira paz não começa lá fora, lá distante, mas de um trabalho lento e gradual dentro de mim mesmo, não importando as circunstâncias. Não é uma conquista, eu não vou adquirir e colocar aqui dentro. É uma busca, pois é o nosso estado íntimo da alma. Porque está aqui, guardadinho na nossa consciência. É preciso que nós vamos despertando do conhecimento das leis divinas, mas só o conhecimento das leis divinas vai nos trazer paz. Já é um caminho, mas é preciso que nós a empreguemos em algum lugar. Que nós vamos cumprindo uma a uma. E pode demorar muito tempo. Para ter paz, ou iniciar cultivando a paz, é preciso frear os nossos pensamentos, dominar as nossas emoções, os nossos impulsos, dominando, silenciar o orgulho. Precisamos cultivar a paz através do amor ao próximo, do perdão, da paciência, exercendo a humildade. Cultivar a paz em meio a problemas no mundo, porque essa paz exige isso de mim. Lembrando que toda conquista espiritual é trabalhosa e exige um esforço muito grande, porque temos que dizer não a muitas coisas que ainda nos agradam. Mas não precisamos ser também
vou só pensar, vou só andar assim. Nós temos que, a paz, para ser profícua, ela não deve frear o resto, os demais. Eu tenho que seguir livremente promovendo a paz em mim e nos outros. Lembrando que que eu devo construir a paz em mim. Porque já imaginou se nós vamos construir a paz? Se eu tenho 10 pessoas dentro da minha casa, que fará no mundo, né? Só dentro da minha casa. Se eu não estiver bem pacificado, eu não vou fazer com que os outros se pacifiquem. Então é preciso primeiro que eu me pacifique. E assim, muitas vezes só no meu andar, os demais da minha casa, ou pelo menos um, estará se pacificando também. E assim a gente vai criando ondas magnéticas ajudando dentro do lar, porque os nossos que estão lá dentro também, com a mim pacificando um pouquinho, eles também vão ser portadores daquilo nas escolas, no trabalho, onde eles vão. Porque nada é infértil ou inútil quando nós estamos em conexão com a espiritualidade. É contagioso todo o sentimento que vem do coração de alguém. E nós vamos também, devagarinho, atingindo novas pessoas e tendo nossos agregados que nos auxiliarão nessa conexão. E quando nos dias difíceis da nossa vida, nas nossas tristezas, as nossas angústias, nós vamos lembrar que espiritualmente poderemos estar num repouso nos braços do Senhor. E lá, nesse abraço com Jesus ou com Deus, nós compreenderemos que daquele aconchego espiritual virá, além da paz, o profundo amor que Ele sente por todos nós. Porque mesmo em meio à tempestade, é possível estar sereno, mas é preciso que eu tenha fé, que eu utilize a oração, porque a paz que Jesus nos deu, eu vos dou minha paz, eu vos deixo a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Essa referência pede um pouquinho do nosso olhar, da nossa atenção, porque nós vamos entender, nós já sabemos, que a paz de Jesus, ela não é negociada. Essa é a paz que ele não vai dar igual a de fora, que os outros negociam. A de Jesus, ele nos traz, ela não é gratuita, ele nos traz um roteiro de que nós temos que fazer para ter a nossa paz. Então, ela não é gratuita, não é um presente, porque nós também temos que fazer a nossa parte, né? E no Evangelho, a gente, para começar o caminho da paz, a gente também precisa lembrar, lá no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, que o homem de bem é aquele que pratica o amor ao próximo, a caridade, que esquece as ofensas, a exemplo de Jesus, que perdoa. Aos poucos, cada um no seu tempo busca a paz. Mas vamos lembrar que nós podemos ter flashes de paz. Hoje eu estou com um pouco de paz, amanhã não sei. Mas mesmo que seja uma paz muito pequena que nós consigamos, que nós possamos deixar de lado o mínimo do orgulho, da vaidade, é muito significativo, porque cada dia nós vamos atingindo um outro espaço, mais um pouquinho. Então, por menor que seja, é preciso celebrar espiritualmente, porque para sermos perfeitos, sede perfeitos, que é a moral do espírito daí. Então, precisamos começar. Em algum momento, nós não podemos postergar. Então, é uma busca minha
que também pode gerar. Eu penso assim, mas o que adianta se eu estou com paz, pacificado, e os outros ficam ao meu entorno? Parece que é provocando, né? Mas essa é a minha paz. Eu tenho que cuidar da minha nesse momento, que é o meu momento. Então, do mesmo capítulo, o item 7 refere-se à piedade, que é um sentimento que nós temos que exercitar em busca dessa tão sonhada paz. Quando a doutrina espírita nos diz, e ela nos descreve, nos incentiva, dizendo que essa virtude da piedade, ela for instalada na terra, aí, quando ela se instalar nessa verdadeira pureza, nessa leveza que a doutrina espírita sempre nos prega, e que ainda é meio difícil para nós, então, quando ela for instalada e voltar a reinar aqui na Terra, também voltará a reinar a paz, o amor, a concórdia, através do amor que Jesus nos ensina constantemente. Em Lucas, no capítulo 24, 36, enquanto falava essas coisas, ele fica em pé, ele, Jesus, no meio do povo, ele lhes diz, paz para vós. Ele lhes diz paz para vós, porque a paz é o caminho que deve ser trilhado todos os dias como um recurso externo, não como um recurso externo, mas sim acrescentado na alma, com oração, com prece, com trabalho no bem. Construído mediante o esforço individual, a saudação que Jesus faz em Jerusalém, ele revela esse desejo grande que ele tinha de sentir todos pacificados, mesmo com as dificuldades que todos viviam naqueles dias. E ele sempre falava em amor, caridade e paciência. E Jesus fala muito em perseverança. Mas por que será que ele fala tanto em perseverar, em perseverança? É porque essa lição e todas as outras que nos fazem melhorar, transformar-nos em homem de bem, a perseverança é porque nós temos que replicar, repetir muitas e muitas vezes. Por isso, o perseverar. Eu vou falar um pouquinho, porque depois do Evangelho Redivivo, que a gente começa a participar, a gente fica quer falar muito sobre Paulo, né? Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu vou trazer algumas mensagens que ele nos dá, nos ensinando a como nos comportarmos diante das dificuldades, buscando essa paz. Porque as batalhas, normalmente, elas começam dentro da gente. E fazendo um parênteses, ela começa aqui. O que eu perco a paz é aqui. Mas eu aponto os outros. Eu digo que é alguém que está comigo, alguém que está no meu entorno, é as dificuldades do momento, é uma coisa que aconteceu com meu filho. Então, eu culpo os outros com a minha falta de paz. Então, ao atribuir isso, eu também já estou postergando a vontade de me pacificar, buscando sempre aquele culpado. Mas Paulo nos mostra que é preciso manter o nosso pensamento em lugar que nos traga a paz, e não mantê-lo nos lugares desfavoráveis, nos lugares desconfortáveis para a nossa mente, que há muitos lugares assim. Porque quando Paulo escreve suas cartas, ele nunca estava, na maioria das vezes, ele não estava num lugar bonitinho, cheio de coisas que o alegrasse, mas ele escolheu não permitir que o pensamento fosse a um lugar de derrota. Muitas vezes, através do desânimo, a nossa fé dá uma desanimada e nós postergamos alguma atividade que ia nos elevar. E nesse momento que nós postergamos, nós estamos em lugar da derrota. Pelo contrário, Paulo escolheu alinhar-se com a verdade de Deus sempre. Ele nos mostra que não é o lugar, e muito menos o ambiente, que define a paz interior de cada um.
mas é como nós escolhemos escolhemos conquistar a nossa paz, de que forma nós escolhemos. Porque Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está numa prisão e nem sabia o que poderia acontecer no dia seguinte. E quando ele escreve essa carta, ele está lá preso em Roma, e essa carta é considerada uma carta de gratidão e também de alegria, porque ele está ali e quer agradecer. Quando ele escreveu essas cartas, foi em 60, 62, depois de Cristo. E quando ele decide, então, escrever, é para agradecer, por gratidão àquele povo filipense, das igrejas de Filipe, de quem ele ganhara muita ajuda e mantinha uma relação de extremo afeto. Então, o motivo principal ali era de gratidão. E também, através disso, ele nos ensina que devemos filtrar o que nós permitimos que fique. Porque não é todo o pensamento que nós amealhamos durante o dia, e quando nós vamos dormir, nós ficamos ali com aquele pensamento martelando, ficamos num looping de sofrimento ou de maus desejos. Ele nos ensina que no momento de nossa evolução, nós não podemos guardar tudo e tampouco viver e conviver com todas as pessoas com quem nós cruzamos. Porque para a nossa evolução é preciso orar, é preciso vigiar. E nem todos estariam ali fazendo com que isso fosse profícuo. Então, muitas vezes, há uma seleção de que muitos se afastam, e muita seleção para os outros, que eu também me afasto de muitos. Então, Paulo ensina a reforçar no que é verdadeiro, no que é justo e no que é bom, que é Deus. E não dar abrigo para a dor, para a raiva, para tempestades que existem dentro de nós. É não perdermos a paz que nós temos para aquelas tempestades. E se nós estamos fragilizados, não é crime algum. Quando nós nos fragilizamos, ali está o convite de Jesus para a nossa transformação moral. Então vamos alimentar o amor, a fé, o perdão. Quando a gente está muito desanimado, a gente olha só para fora de qualquer janela, é sempre um motivo para nós celebrarmos, para trazer paz, olhar a natureza. Não precisa olhar a natureza com uma extensão muito grande. Em qualquer espaço que nós estejamos, a natureza para observar e acalmar os nossos corações. É um pequeno exercício. Quando a gente está em dificuldade e nós nos conectamos com a espiritualidade, lembramos de Deus, lembramos de Jesus, é preciso que eu lembre que eu devo deixar para trás as coisas pesadas que me atrapalham, aquilo que não tem solução. Lembrando sempre que tudo que nós alimentamos cresce. Vamos alimentar bons sentimentos, a alegria, coisas que iluminem o nosso caminho. Porque se nós somos um jardim, que semente nós estamos colocando? O que vai frutificar ali? Porque tudo que nós queremos é que o que nós semeamos frutifique e eu possa estar, então, em perfeita paz de Deus, aonde nós encontraremos a verdadeira felicidade e a paz plena que nós tanto buscamos. A gente sabe que na verdade, são tarefas que demoram. Treinando a nossa mente em qualquer situação que possa estar ao nosso redor, Paulo também nos lembra que não podemos contaminar. Nada do que cerca pode nos contaminar. A gente vai dizer, mas Paulo, para ele era fácil, né? Mas é uma dica que ele deixa, porque ele também já passou por caminhadas como a nossa. E a gente pode também dizer, e por que não eu melhorar? Sempre lembrando que quando a gente melhora, a gente ajuda tantas pessoas, né?
E quando a gente está perto do problema bem sério, a gente insiste em fazer, quer resolver. Não, a gente precisa serenar, orando, serenando, se conectando com a espiritualidade, não fugir de resolver os problemas, mas resolvendo conforme a possibilidade que nós temos, sem aquela grande ansiedade. E lembrar que depois que nós escolhemos o caminho com Jesus, rumo à espiritualidade, essa conexão que nós temos com a espiritualidade, e também rumo ao nosso Pai, nós não estamos mais sós. Não vamos mais lutar sozinhos. Embora muitas vezes no nosso fisicamente a gente se sinta só. Muitas vezes está no meio de uma multidão e aí mesmo assim se sente só. Mas nós temos que lembrar que para nós nos sentirmos pertencentes àquela caminhada, precisamos alimentar melhor a nossa fé. Porque a fé em Deus, ela já nos pacifica. Porque toda a nossa força, a nossa vontade está em nós mesmos, em nossa consciência. Porque ainda lembro Paulo, que Paulo e muitos dos cristãos sabiam que a única chance que eles teriam é de cada vez aproximar-se mais de Deus. Porque assim, além de fortalecer a sua paz interior, eles tinham a facilidade de comunicar-se e ir deixando para trás os seus fardos. Eles só visavam ir para frente. Mas é óbvio que a gente está falando de situações espirituais. Nós ainda temos a nossa parte física, né? Mas toda vez que nós nos sentirmos fracos e desanimados, é o convite para pacificar-se, para trabalhar nesta obra da pacificação. Mas quando a gente está numa situação difícil, é preciso ser reflexivo e pensar numa meta, traçar objetivos para eu entrar nessa sintonia de paz, esse ato de fé diário. João, no capítulo 14, versículo 27, que Jesus, no dia da sua última ceia com os apóstolos, ele está ali mostrando uma despedida, mas também confortando a todos eles, porque ele iria partir. E hoje é uma mensagem para nós também. Ele mostra para nós que nós não estaríamos mais sós, que a sua paz estaria conosco. E nos assinalou nesse momento de que a paz que ele nos trouxe é diferente da oferecida pelo mundo. A paz de Cristo não é paz que exige circunstâncias externas, nem ausência de conflitos. A paz interior, a paz que a gente vai refletir sobre ela, nesta frase que a gente sempre diz, que nós vamos sempre simplificando, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. É a paz de Jesus, que é a paz espiritual que nós pensamos sempre em conquistar. Mas que é difícil para todos nós que ainda estamos muito aterrados aqui, com nossos pezinhos aterrados. A paz, então, que nós queremos colocar é aqui em nossos corações. Muitas vezes eu penso, será que eu procuro a paz no lugar errado? Por exemplo, hoje nós estamos todos aqui, estamos no melhor lugar. Porque tivemos uma visita agora à tarde de uma senhora, e quando a primeira palavra que ela me disse, eu senti muita paz. E a casa realmente é uma casa de paz, de amor, de esperança. Então, nessa escolha que nós fazemos, quando nós saímos de casa e pensamos, eu vou à casa de Erasto, e tem outras casas também, mas como nós estamos aqui, então nós estamos buscando paz para nós, porque aqui é o lugar que é bastante ideal. Mas muitas vezes, sim,
eu me despacifico lá num lugar e desconfio que alguém da minha família mesmo fez alguma coisa para mim que eu não gostei. E eu volto lá para me certificar que será que foi mesmo aquilo? Então eu estou indo lá porque eu quero me certificar. Não, não precisa ir. A gente já levou daquilo que buscou. Então, muitas vezes sim, mas na maioria das vezes nós já estamos falando de pessoas que buscam a paz de uma forma mais harmônica, né? Quando a gente escolhe não reagir, não responder com palavras que magoem o outro, trabalhar com a compreensão, uma atitude de consolo, de tolerância, nós todos colocamos uma pequena plaquetinha na construção da nossa paz íntima, da nossa paz interior. Toda vez que nós nos pacificamos, quando você silencia o seu orgulho, Jesus encontra seu campo fértil para agir em favor da paz, pacificando o nosso coração primeiro. Não vamos esperar que o mundo mude para eu me transformar. Não vamos alimentar o que nos desgasta, o que nos faz sofrer. Vamos valorizar a paz, alimentá-la com ânimo, com bom ânimo. Porque quem tem paz, tem justiça, tem piedade, gera esperança em quem também, como nós, busca a paz. Quando amamos, evoluímos, porque o amor nos nutre. Cada um de nós busca a sua paz, inicia a sua tarefa no momento em que ele se achar confortável. Que a paz de Jesus encontre morada sempre em nossos corações. Que nós possamos ser pacificadores. Regue sua vida com conexões significativas. Contemple a criação divina. Cultive o bem como o grande objetivo da sua caminhada, através da caridade com os nossos irmãos. Ter paz e serenidade para acalmar corações aflitos, a começar pelo nosso, porque não é mal nenhum começar por mim mesmo. É Jesus que nos diz isso. Acalmar os nossos corações, enquanto o mundo negocia lá fora, não é errado. Porque mesmo que nós pensamos que durante muitas vezes centenas de anos, ninguém de nós verá uma paz como gostaríamos. Uma ausência de conflitos total. Mas nós pensamos que podemos atravessar esses momentos de dificuldades. Mas não é negar as dores do mundo, mas também no que elas não façam morada em nós de uma forma doente, porque nunca estaremos nessa nossa evolução isentos de qualquer... Não tem mais nada, só estou em berço esplêndido, né? Na certeza que Deus nos dá, em conexão com Ele, nós possamos aprender com serenidade, porque atrás de desses acontecimentos está o convite sempre para a nossa renovação moral. A paz sempre parece muito difícil, porque ela é muito importante. E por isso também tão sonhada, tão almejada. Francisco de Assis nos fala, a paz ela é desarmada, é desapego, é diálogo, sobretudo a caridade. A paz é a conquista interior de cada um de nós. E ele ainda diz que eu seja instrumento da tua paz. Viver em paz é preciso despir-se de orgulho, de vaidade, de sentir-se poderoso. Tem uns pequenos ditadinhos que dizem assim, melhor é ter paz do que ter razão sempre. Mas ainda a gente não pensa muito assim. Muitas vezes a gente quer ter razão. É bom nesses momentos a gente lembrar que existe uma outra inteligência por aí, né? Inteligência espiritual, mas para isso é preciso que a gente desenvolva, estuda muito, né? E vamos criar ambientes de verdade.
fugir do que nos tira a paz. Muitas vezes precisamos concordar com algumas situações para não perder a mínima paz que nós temos. Aí o outro sai feliz e nós pacificados. Pensar em criar ambientes dentro do nosso lar mesmo. Ambientes leves, favoráveis. Criando a empatia, porque senão como que os nossos filhos vão sair no mundo se eles não têm esse exemplo? E essa empatia que é uma virtude fundamental que me coloca sempre no lugar do meu irmão. Pensamos em paz? Pensamos em Deus, com certeza. Queremos ter paz? Buscaremos todos os dias paz em todos os lugares. Porém, se eu não estiver em paz com Deus, nosso Pai, nada mais fará sentido. Porque Deus aguarda a todos nós, a todo momento. E como diria Madre Teresa de Calcutá, Ele nos ouve e nos responde. Basta que nós estejamos sensíveis. Porque Ele nos conhece intimamente. A ter paz exige sacrifícios, exige que tenhamos coragem. Escolhendo a paz, abrace-a. Mas abrace com vontade de agradecer, porque você a encontrou. E você deve se considerar feliz com Jesus. Vamos viver no nosso entorno promovendo um lugar sereno, tranquilo, à espera da conquista da paz que Jesus nos deu, apenas como uma tarefa. A paz é obra de uma justiça. A paz de Cristo esteja com todos nós, sempre conosco, que possamos ser portadores dessa paz. E lembrando sempre que a grande ferramenta que nós temos e que não podemos esquecer jamais é a oração. Desejando a todos vocês alegria e paz a todos e que tenham todos um final de tarde com a paz do Mestre Jesus. Eu agradeço a todos.